Fala galera, tá começando mais um ToroCast especial com meu amigo Eduardo Dantas. Dudu Dantas, grande campeão. Dudu, obrigado pela presença, tá? Um grande campeão, ex-campeão do Bellator, né? Um cara casca grossista, um cara que eu admiro bastante. Sigo nas redes sociais, acompanho todos os seus conteúdos. Você tem falado coisas muito interessantes, né? Especialmente falando sobre a mentalidade dos atletas. Eu acho que esse é um negócio que a gente deve abordar bastante. Você como atleta, né, como um ex-campeão do Bellator, para chegar lá, é a pressão para se manter. Esse cara sofre pressão do início da carreira, onde as pessoas não acreditam nele, até quando tá lá no topo, para você se manter. É aquela pressão constante, né, Dudu? E aí eu queria saber de você aí um pouco mais sobre o que você vem falando, dessa questão da mentalidade e dessa questão dos seus planos. Como é que são os planos futuros da sua carreira aí? Maravilha, Rogério. Eu que agradeço o convite. Eu sou um grande fã seu, já de muitos anos. Na verdade, não sei se você e seu irmão sabem disso. Eu comecei a treinar porque eu assistia vocês no Sport TV à noite, em 2002 para 2003. Né? Em 2002 eu tinha 12 anos e em 2003 eu resolvi me inscrever no jiu-jitsu. Dudu, não fala isso não que eu me sinto velho. Eu já tinha mais de 30 anos. Verdade, muito bacana. Eu comecei, é a vida, né, Dudu? Eu comecei a treinar por causa de vocês, eu vi uma luta sua em 2002 ou 2003, não lembro, acho que foi 2004, que eu já estava treinando, né, na verdade eu via você lutando no Pride, vi uma luta sua contra o Kazushi Sakuraba, acho que se não me engano foi em 2004. 2003? Kazushi Sakuraba, não, mas teve o outro, é o Nakamura. E casca grossa, casca né? grossa que lutava de kimono no Pride, lembra? De kimono azul, faixa preta de judô, bom pra caramba esse cara. Vi essa luta sua e, inclusive, esse cara foi lá no Dedé, uma época atrás, fazer um camp nessa época. Ele foi lá ele no Marco bom de queda, né, cara? Ele... Muito bom de queda, dava quedas belíssimas. E aí ele foi lá pra treinar o chão, pra lutar com você, né? Aprender a parte de pé com o Pedro Riso e treinar um pouquinho com o Dedé. E aí eu conheci ele, eu já era fã do Pride. Meu sonho era lutar o Pride. Infelizmente finalizou, né? Foi extinto, foi vendido em 2007, mas meu sonho era lutar o Pride e seguir o caminho de vocês. Mas graças a Deus, outras oportunidades tiveram na América, tem até hoje, e aí eu pude entrar no mundo do MMA, fazer o que eu tanto gosto, que eu tanto Foi amo. pro Bellator, foi campeão do mundo do Bellator, né? Exato. E aí em 2011 eu estrei no Bellator e fui campeão pela primeira vez em 2012 e em 2017 eu fui campeão pela segunda vez, né? Fui 2 vezes campeão do Bellator. É óbvio, né? A gente ganha o título uma vez, defende algumas outras vezes, mas para ganhar novamente o título você precisa perder, né? Infelizmente, precisa perder e depois reconquistar, que é o mais difícil. Isso. E uma coisa interessante, né? Assim, foi uma carreira meteórica, né? Você entrou num ano, no outro ano você foi campeão do Bellator. E Bellator a gente sabe que tem uma qualidade muito grande. É difícil a gente adaptar regras, porque a gente está acostumado a lutar um estilo de luta aqui no Brasil, né? Uma luta mais em pé, ou mais o jiu-jitsu. E os americanos, eles forçam muito a gente tá bem de wrestling, né? Você tem que ter o gazão do wrestling, do gás, e você tem que estar defendendo minhas quedas no meio e aquele jogo de grade, que é um jogo chato. Aquilo ali cansa muita gente, né? Para botar para baixo. Então você tem que se adaptar durante esses anos todos para poder ficar, né, defendendo sua invencibilidade ali durante muito tempo naquele evento, né? Exato, Rogério. Você falou uma coisa agora que é muito importante para os atletas que estão acompanhando o podcast, ou quem quer ser atleta, quem quer ser lutador de MMA, é a parte de wrestling. Foi uma parte que no começo para mim foi muito complicado, porque eu comecei vencendo, né? Eu lutei um GP, 3 lutas em 3 meses, que assim que era o credenciamento para você disputar um título dentro do Bellator. Era aquele GP que o Patrício e o Pitbull disputavam, né? Foi naquela época? Foi naquela época. O Pô, a casca é grossa. Eu tive lá com o Patrício. Patrício. Viajei, passei uma temporada lá com eles viajando, pessoalmente lá no corner deles. Pô, era duro, cara. Só moleque duro. Como é que é o nome daquele moleque do wrestling? Um lourinho que era folgado pra caramba. Warren. Que o Patrício perdeu Perdeu, depois ganhou dele. Depois ganhou dele, foi isso mesmo. E foi esse cara que você ganhou, não foi? Foi esse cara. Foi o Joe Warren que... Era um casca grossa fodido esse cara. Porra, casca grossa. E já com bastante idade, né? Pô, já mais velho, eu me lembro dele. Ele tava com 41 anos. E um gás absurdo. E depois, um tempo depois, eu descobri que o pai dele era um dos patrocinadores do Bellator. E aí ninguém sabia disso, né? Então, assim, tem algumas histórias ali que são um pouco complicadas, mas ele foi um dos caras que me... Era difícil ganhar dele. O cara tinha um queixo muito duro
E um cara que era incansável, ele não cansa, né? Aquele cara que você vai lutar, você vai achar que o cara vai cansar. Ele não cansa, ele tem um wrestling muito bom, isometria muito boa. E Dudu, uma coisa que eu vi, você, lógico, melhor que ele tecnicamente, viu Muay Thai. De wrestling, talvez o wrestling dele era melhor, mas no seu conjunto de chão e Muay Thai era melhor. Mas uma coisa que eu via muito nele, até falei com o Patrício naquela época, ele tinha uma confiança fodida. Não é, esse cara não era muito confiante, o moleque, tanto no falar, no se expressar, como na atitude dentro do negócio. Para o nível técnico que ele tinha, a confiança dele era maior, né? Ele é como se fosse o McGregor da parada. Exato. Ele era um showman, ele falava. Não, era o the baddest man on the planet, né? O homem mais malvado do planeta, algo desse tipo. E ele era um cara que falava, né? E chegava lá, ele conseguia fazer, né? Então, assim, minha primeira luta com ele, Rogério, foi em 2014, foi uma defesa de título minha contra ele, peso galo. Ele já era campeão do 66, desceu para lutar no 61. E aí eu lutei com ele 5 rounds. 5 rounds ele me cozinhou, ele me amarrou, ele não deixou fazer nada, né? Então ele não trocava, é igual você falou, ele não era bom em pé, não era bom de chão, mas ele era muito bom no wrestling. E a mentalidade do americano eu vou fazer aquilo ali 1000 vezes até dar certo. E ele fazia aquilo e conseguia aplicar. Então ele ficava agarrando durante 5 rounds e realmente me venceu. E aí ganhou essa primeira luta em 2014. Eu me lembro, só para complementar aqui essa parada, você falou da mentalidade dos americanos. Os caras são assim, ó, eu vou quebrar eles aqui, ó, na cabeça. Ele vai entrar e aí você vai, toma uma queda dele, ele vai te frustrando, aí você toma uma queda. Mesmo que você levante, ele vai, ele quebra o cara na mente, na cabeça, né? Exatamente. O americano do wrestling é isso, né? Acho que foi o que eu mais aprendi nessa luta com ele, com o Joe Warren. Foi exatamente essa mentalidade de você tentar 1, 2, 3, 10, 100 vezes, não ter sucesso, mas continuar seguindo aquele plano. Ele é um cara chato. Então, assim, ele não derrubava na primeira, nem na segunda, mas na terceira, na quarta, na quinta ele já conseguia alguma coisa, na sexta ele te derrubava. Então, o quê? Ele insistia muito naquilo ali. Por quê? Eu também não dominava o wrestling, porque o wrestling a gente nunca teve, o nosso Brasil nunca teve base, né? Essa base de wrestling, de criança, né? Desde criança. Nossa luta mãe é o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu. E aí o Muay Thai veio logo depois, quando você entrou ali no Dedé, a galera do Muay Thai já vinha o Muay Thai, mas não é aquela luta mãe que você tem de principal, né? Exatamente, tinha o Muay Thai lá, mas só que minha base principal era o jiu-jitsu, sempre foi o jiu-jitsu, eu comecei no jiu-jitsu, e tinha o Muay Thai bom por causa do Rodrigo Ruas, irmão do Marco Ruas, que dava aula lá no Dedé pra gente. Eu lembro do Rodrigo. Lembra do Rodrigão? Lembro do Rodrigo, Caixa Grossa então, também. Caixa Grossa. Foi um dos primeiros caras a ganhar um evento internacional, se eu não me engano, né? Exato. No Brasil, aí pra fora e tal, ficou conhecido, bem conhecido. Uhum. E aí ele foi dar aula no Dedé também, né? Isso, aí dava aula no Dedé. E aí acabou depois com o tempo saindo, né? Dedicando a parte da vida dele para uma outra carreira que não tem nada a ver com a luta. Mas foi um cara que ensinou muito pra gente na parte de Muay Thai, na parte de boxe foi o Giovanni Diniz. Mas, assim, eu tinha tudo para vencer o cara, mas eu não tinha o wrestling. E o wrestling faz uma diferença absurda quando você tá lutando dentro da América, né? E o cara me cozinhou, ganhou aquela luta ali. E aí, por coincidência, né, por caminhos que o destino colocam pra gente, eu tive esse encontro com ele novamente. Eu era campeão também. Depois ele perdeu o título, ele me ganhou, mas depois ele perdeu o título. E depois, 2 anos depois, eu recuperei o título e ele veio me desafiar novamente. Aí que eu descobri que o pai dele era um dos patrocinadores. O pai dele era alguma coisa mexia com petróleo e patrocinava o evento. E aí eu descobri isso porque na minha luta também a gente ficou 3, 4 minutos numa grade e o juiz não parava, John McCarthy. E aí nessa minha segunda luta com ele, o Dedé chamou o John McCarthy e falou, olha só, se o John McCarthy arbitrar essa luta, o Dudu não vai lutar, tem que botar outro cara. Aí veio a comissão toda do Bellator, o presidente, não, mas isso não vai acontecer, porque o Dedé mostrou, ó, na primeira luta, o Joe Warren ficou 3 minutos e 50 segundos, no segundo round, segurando o Dudu, o juiz não interviu, não fez nada, porque não tinha combate na luta, e o juiz poderia parar a luta e botar a luta, soltar a luta, né, em pé. Aí o John McCarthy, não, eu peço desculpa, isso não vai acontecer, eu prometo, papá. Aí acabou acontecendo. Lutei com ele novamente, e aí eu não tomei nenhuma queda em 25 minutos. Por quê? Aprendi a treinar o wrestling, me dediquei totalmente ao wrestling. Treinei o wrestling pro wrestling, não treinei o wrestling pro MMA, que é diferente. Então treinei o wrestling pra lutar o wrestling, entendeu? E aí que eu aprendi o wrestling de verdade. Que aí, isso aí também te melhorou bastante, né, Edu? Eu sempre falo que o adversário é o que vai melhorar seu nível. Isso.
Né? Quando você entra num campeonato onde tem adversários duros, seu nível é outro. Você sai de lá numa situação, você entra na academia, só tem treino duro, você vai ficar bom. Você entra na academia onde você está numa zona de conforto, você está confortável, você não vai se melhorar. Você vai ficar só naquele nível, né? Aí você entra, por exemplo, num Bellator, num UFC, você sabe que você vai encontrar os caras mais duros do mundo, é um campeonato mundial, dizer assim, pô, seu nível é... Pra você lutar com esses caras, você tem que treinar diferente. Você não faz mais o que você fazia dentro de casa, né? Pode. Ou você vai pra rua procurar camps diferentes, ou você vai trazer gente de fora para melhorar seu camp, né? Exatamente. Coisa que provavelmente vocês fizeram, eu já vi que o pessoal da Nova União trouxe holandês, trouxe treinador de fora, né? Tinha uma coisa que a gente fazia uma época na Tia Nogueira também, trazer cara de fora, trouxe um tailandês, trouxe russo, Ketag, tinha que ter essa troca de experiência para ver o que tem lá fora, que os caras estão fazendo diferente, né? Para vocês poderem trabalhar, né? Então, a mesma coisa que vocês faziam lá, a gente conseguia fazer lá, o Dedé levava os gringos para treinar com a gente, e também a gente ia... Como é que é o nome daquele holandês que fazia sparring com você, com o José Aldo? Tinha o Andy Sauer. O Andy Sauer ficou amigo do cara Aldo. Era o mesmo, esse cara é casca grossa demais. Casca grossa e o melhor, sabe treinar e sabe ensinar. Né? Porque diferente, assim, eu tive muitas experiências com a parte de kickbox, principalmente na Holanda, né? Eu fiquei morando lá uns 4 meses. E aí, esse tempo que eu fiquei lá, eu vi muitos caras treinando. Eu vi o cara que você tinha lutado 2 vezes, que você venceu ele, Alistair Overeem. Mas na época que eu fui, ele já estava no peso pesado. Foi em 2012 que eu fui pra lá, 2012. Duro também, né? É um cara duríssimo, só que era um cara que duro, bom, mas não sabia treinar. Diferente do Andy Sauer. Ele machucava todo mundo no treino. Machucava todo mundo, dava joelhada, tava o pessoal falando. Joelhada e batia pra machucar. Você vê que ele batia, por exemplo, posição de 4 apoio, ele estando por cima ali batendo, em vez de ele só marcar, ele dava aquele soco por debaixo do braço, que pegava no rosto e estourava o nariz. Né? Você tá de 4 apoio aqui, eu tô por cima, tô te batendo. Eu não vou te bater pra machucar, um treino. Ele vinha por debaixo e dava aquele soco muito forte, estourava o nariz das pessoas. Então era um cara maldoso no treino. Diferente do Andy Sauer, que não era nada difícil, disso. Porque um cara desse não consegue nem sparring mais. Ele vai pagar uns caras para treinar com ele, depois chega no outro campo e já tem dificuldade, que um fala pro outro. Daqui a pouco ele começa, não vou mais treinar com ele, porque o cara tá ali para trabalhar e ele tá machucando, né? Exatamente. Então... Dudu, e como é que foi esse começo seu, velho? Como você começou? O Dedé me contou umas histórias aqui, que ele abraçava a galera da comunidade. O Zé Aldo mesmo veio, né, de outra cidade, veio de Manaus e com o tempo foi limpar a academia. Assim, hoje a gente vê muito treinador que pega atletas já feitos e ele recebe um dinheiro, recebe bem, e aí ele treina um cara do quilate, do Dedé, um cara que sabe muito. E vocês, quando começaram, né, você não tinha dinheiro para pagar ele. Como é que foi esse começo aí? Né? Como é que Dedé resolveu abrir as portas para você? Você treinou com ele direto? Foi algum aluno dele que você treinou e falou, pô, Dudu, aqui o moleque... Porque você começou muito novo com eles, né? Comecei, eu tive o início nas artes marciais com 13 anos de idade, em 2003, né? Que eu tava com 13 anos e foi conforme eu falei. Pô, Dudu, tô me sentindo velho, meu irmão. 2003, tava lá no Friday, lá batendo luta principais da noite. Exatamente, luta principal. E aí eu comecei a treinar porque eu ficava até de madrugada vendo televisão. O Sakuraba, quando você falou 2003, foi justamente essa época aí. Isso, Sakuraba, o Nakamura, e aí eu ficava vendo, sábado à noite, minha mãe não deixava eu sair de casa, eu sou de comunidade, né, sou nascido e criado no Morro Santo Amaro, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Onde é que é? Ele fica perto do Flamengo ali? Perto do Flamengo. Tem então, Flamengo, pertinho da academia, né? Fica 6 quilômetros, mais ou menos, da academia, é perto, assim, 6 quilômetros, 6 para ir, 6 para voltar, é perto, a gente ia andando. E, muito novo, você tá cheio de energia, né? Quer mais gastar energia, então era perto. Então, comecei a ver o Sport TV na época, de madrugada, era sábado para domingo que passava, a luta de vocês no Pride, e aquilo me fascinava. Então, em vez de ir pro baile, minha mãe não deixava ir pro baile do morro, a melhor coisa que a mãe fez, e eu ficava em casa. Total, né, meu irmão? E eu ficava vendo a luta, eu ficava fascinado. Falei, cara, eu quero fazer Quem tem mãe, tem mãe, meu irmão. Quem não tem mãe, né? Exato. A mãe é o síndica do prédio. É isso aí. Ela, de algum jeito, te encaminhou na vida, né, velho? Exato, que aí, em vez de eu ir pro baile funk, né, com 13 anos de idade, ela me deixava em casa, só ficava escutando barulho, ligava a televisão e via o Pride. Aí comecei a me apaixonar pela luta e falei, cara, eu tenho que fazer isso daí. Como é que eu faço? Tem que ir pro jiu-jitsu. E aí, jiu-jitsu tinha um projeto social, né? Eu sou
Cria de um projeto social também que tinha lá no Morro, lá no Santa Amaro. Dudu, que história, meu irmão, que história, hoje em dia eu mesmo. faço parte desse projeto, né? Eu tomo conta desse projeto na parte... Você ajuda esse projeto hoje? Ajudo na parte de levar recurso para esse projeto, né? Eu não dou aula nem nada, mas eu levo recurso, levo pessoas para ajudar, então eu cuido da parte financeira do projeto. A abertura de conta, levo pessoas que querem ajudar, patrocinadores, né? Inclusive uma Faz a parte de relações públicas, né? De trazer patrocinadores, porque precisa, né, cara? Precisa, cara. Precisa porque um projeto social como aquele que tem dentro do Morro Santo Amaro foi o projeto que mudou a minha vida, porque graças àquele projeto que eu pude conhecer o jiu-jitsu e através do jiu-jitsu eu busquei o MMA e do MMA eu pude conhecer o mundo e diversas outras pessoas, né? Então tudo começou dentro do Santo Amaro e aí depois do Santo Amaro e desse projeto social eu fui para a academia do Jorge Neném, que era da Brazilian Fight e no Catete, mas fiquei apenas 8 meses, mas foi um grande aprendizado para mim. E em seguida, eu fui para a academia do Dedé Pederneiras no Sobrado, de Botafogo, que era aquela antiga academia que treinava o Dedé e aulas também do Marco Russo com o Pedro Rizzo, que dava aula lá. E aí eu comecei a conhecer o Dedé, comecei a treinar jiu-jitsu todos os dias. Quantos anos mais ou menos? Dos 15 anos? 14? Com 14. Não, comecei a treinar com 13 no projeto, com 14 eu fui pro Dedé, com 15 eu fui pro Dedé 2 anos depois, e ali comecei a treinar todos os dias, descia o morro todos os dias, ia pra academia 2, 3 vezes por dia, andava aí praticamente uns 15 quilômetros diariamente para ir pra academia e voltar, e passava o dia todo na academia treinando, que era o que eu mais gostava de fazer. E depois estreiei, eu fui campeão diversas vezes no jiu-jitsu, e depois estreiei com 17 para 18 no MMA, contra o William Parrudinho, que até era da BTT na época, da Brazilian Top Team, aluno do Milton Vieira. Lembro dele. Lembro? Fortinho, baixinho? Lembro, era bom esse menino, não? Então, foi minha estreia no Shotô com 17 anos. No Shotô, foi? No Shotô. Aí, cara, 17 anos, então sua mãe teve que assinar alguma coisa pra você lutar. Isso não, porque eu falei pro Dedé que eu tinha 18 já. E ele nem pediu pra assinar nada, já passou pra partida, entendeu? Já foi direto pro teste. Já fui direto pro teste. E aí o Dedé me deu essa oportunidade de poder treinar lá. E conforme você falou, o Dedé é um cara que abre as portas em tudo quanto é lugar, né? Tanto na parte profissional quanto fora da luta. Porque antes eu lutava MMA, mas eu não tinha condições nenhuma, né, Rogério? Então, assim, uma luta no Shotô na época era R$300. R$300 você não faz nada hoje em dia. E o Dedé, em contrapartida, me colocava para trabalhar de recepcionista na academia. Então, passei alguns meses ainda trabalhando de recepcionista lá na academia do Dedé. Então, ele dá oportunidade não só ali para o atleta, mas me deu oportunidades fora também da academia, né, para poder sobreviver, para não ter que buscar outro trabalho, porque se você tem uma carreira de atleta junto com outro trabalho, é muito difícil você conseguir seguir. É difícil. Eu vejo muito moleque assim começar, às vezes o cara é vigilante noturno à noite, aí de manhã chega cansado direto pra academia e tal, e aí fica dobrando noite, virando noite, quando vê o cara tá 3 dias sem dormir. Tudo isso o cara vai perdendo produtividade. Se ele não tiver um foco na carreira, principalmente nesse início que é mais difícil ainda, pô, o cara se quebra, né? E eu vi o Dedé pegar uma galera como você, o Aldo, né, o Léo, vários, abraçou ali e investiu em vocês, né? Por isso que eu falo, cara, a melhor coisa, assim, pra mim, o valor principal de um atleta é a gratidão com o mestre que investiu nele no começo, porque naquele início ninguém pô, não tem perspectiva, né? Muito longe o sonho, até você, assim, pô, lógico que você já ambicioso, queria já lutar um UFC, um Bellator, que você viu o Pride e falou, eu quero, mas era uma distância muito grande até um evento internacional, de onde você começou, né? Muito. Se não tem esse negócio que você investiu ali, você ficava... Você falou uma coisa agora, né, que no começo... eu só tinha vontade, não sabia onde queria dar aquilo ali, mas eu tinha muita vontade e tinha foco. Cara, eu vou fazer isso aqui, vou treinar jiu-jitsu, vou treinar boxe, vou me capacitar para poder encontrar uma oportunidade e saber aproveitar aquela oportunidade. Mas não sabia para onde ir. Então, assim, só sabia que tinha que treinar. De manhã, de tarde, de noite, tinha que treinar. Continuei estudando, mas o foco era a luta, era o treino em si. E aí, o Dedé era o cara que conseguia as lutas. Então, assim, ele conseguia a oportunidade e a gente aproveitava. Agora, se não tivesse alguém para conseguir esse tipo de oportunidade, igual ele, faz o Shotô até hoje. Poxa, ele pegou o Shotô em 2003 para tomar conta. 2003 ou 2004. 20 anos, né? 20 anos de Shotô. 20 anos fazendo esse negócio, 21 anos fazendo esse negócio. E ele botava dinheiro do bolso. Eu via ele botar dinheiro do bolso para fazer o Shotô. Botou dinheiro por muitos anos, né? Para fazer o Shotô. Por quê? Porque se ele não fizesse o Shotô, como é que eu teria oportunidade? Como é que outros atletas teriam oportunidade para aparecer aqui, para se destacar para o Shotô Japão lá de fora ou para a América? Não teria, entendeu? Então... E uma parada assim que eu achava engraçado,
A gente tinha um evento lá na Bahia, chamado Minotauro Fight. E aí, uma vez o Dedé falou, pô, tem um cara aqui, o Zé Aldo. Esse moleque é um talento, tal, tu tem que botar o Zé Aldo no Minotauro Fight. A gente fechou, era lá na Bahia, a gente desceu de ônibus, todo mundo foi de ônibus, daqui pra Vitória Conquista, tal, 15 horas de ônibus. Tal. E a gente levou uma galera. E chegou lá no dia, a luta caiu do Aldo. E aí o Dedé falou assim, não, ele luta boxe. Aí tinha o Edelso, você lembra do Edelso? O Edelso, Erivanta, os caras eram campeão brasileiro, né? Campeão sul-americano de boxe e tal. Sim. E aí o Dedé falou assim, não, ele luta com o Edelso, o campeão brasileiro de boxe, qualquer coisa. Isso era legal que ele queria deixar o menino em atividade, né? Tá, ele não vai fazer o cartel dele, não é boxe, mas ele luta aí, boxe pra não ficar parado. E a gente, cara, viu, falou, porra, realmente os moleques estão no ritmo de treino, pra poder topar, lutar. Isso era legal, né, velho? Botar a molecada pra lutar, né? Essa era a mentalidade dessa época aí, que o Dedé colocou na gente, né? Na época o Júnior já estava despontando ali, o Júnior era o cara da academia que era mais completo, porque o Júnior já absorveu muito, o Júnior que eu falo é o Aldo, ele absorveu muito bem o kickboxing. Tem que falar que o Júnior é o Aldo, eu sei, porque eu vejo vocês conversam assim, né? Tem intimidade. Mas a galera aqui não sabe que o Júnior... José Aldo Júnior, não é isso? O José Aldo Júnior. Então, o Aldo ele já tinha ali uma habilidade muito grande na parte em pé. Já tinha despontado bastante. Mas a mentalidade da gente ali, que vinha atrás dele, né? Ou da galera que já estava até na frente dele, bastante tempo na academia, eu era muito novo. Eu sou bem mais novo que ele. Então, a mentalidade era, não podemos desperdiçar oportunidade. Temos que estar pronto para tudo. Essa sempre foi a mentalidade. Olha só, eu vou me capacitar, vou treinar chão, vou treinar a parte em pé, eu vou treinar o wrestling, para quando aparecer a oportunidade eu estar pronto para aproveitar. Por quê? Porque não tinha oportunidade naquela época como tem hoje, Rogério. Então, assim, antigamente para fazer uma luta de MMA era 2 lutas no ano, no Brasil, porque não tinha evento. Foi o que aconteceu, né? Você fez evento por causa disso, porque não tinha. O que aconteceu na história do Minotauro Fights. O Dedé falou assim, cara, ele luta boxe, ele luta Muay Thai também. Meteu assim, eu falei, porra, o cara luta MMA, Muay Thai, boxe, outro estado, vai meter uma viagem de ônibus, a viagem depois de 2 dias. Eu falei, pô, os moleques estão preparados. Então, talvez, pra mim, isso acendeu uma chave. Que é, quando eu fui pra Cuba, tinha um moleque de 13 anos de idade, e eu perguntei pro moleque, quanta luta você teve? Ele falou, tem 80. Que isso? 80. 13 não, eu acho que você devia ter uns 11. Tem 80 lutas. Eu tinha 20 e poucas lutas de boxe. Ele, pô, tem até vergonha de falar quantas lutas eu tenho, porque eu era da seleção titular, e o moleque não era nem da equipe juvenil de Cuba, né? Tava ali alçando com 80 lutas. Então, eles estão lutando sempre, e quando pintar a oportunidade, tá preparado. Né? Pô, é boxe, vai, é jiu-jitsu, vai. Então, eu acho que essa mentalidade. Hoje você está lutando qual evento, Dudu? Hoje eu não estou com contrato com nenhum evento, mas estou fechando uma luta aí para lutar um evento. Pode falar pra gente aqui já? Posso falar, só não posso falar o adversário ainda, que não está certo, o cara não assinou o contrato ainda, mas é aquele evento nos Emirados. Abu Dhabi Warriors. Warriors, exatamente. Você conhece como ninguém, né? Então, conheço esse evento mesmo. Então, tô fechando aí com o adversário para poder fazer essa luta agora no finalzinho de março. Evento bom, hein, cara? Evento bom, evento bacana. Estive lá já, é bom. Eu sei. Você tem até academia lá também, né? É isso, um eventaço, tá? Pô, tomara que você faça uma grande estreia lá, porque certeza pelo seu talento. Dudu é um cara que eu admiro bastante, é completo, sabe jiu-jitsu, sabe Muay Thai, tá boxeando agora pra caramba, né? Eu queria saber depois a história do boxe aí também, que eu acho que foi uma carta na manga que vocês colocaram, você e o Aldo, né? Uhum. Aí, ultimamente, eu acho que isso aí melhorou muito e tá dando efeito, né? Vocês pegaram uma boa equipe, estão fazendo sparring com os meninos bons, né? O pessoal da Marinha, né? Mas essa do boxe, conforme você falou, você foi pra Cuba treinar, né? E uma época, eu sempre fui muito fã do boxe cubano. Porque uma época, em 2015 para 2016, eu aprendi muito com um cubano chamado Isidoro Nicolas, que ele tinha vindo para cá, para o Brasil, para dar aula. E aí ele ficou um tempo aqui ensinando tanto a academia aqui como o pessoal da Delfim, o boxe, através do Gabriel da Delfim. Gabriel da Delfim, meu amigo, gente boa pra caramba. Grande amigo. Um abraço pro Gabriel. E ele Valeu, Gabriel. Um abração pra você, meu amigo. Abraço, Gabriel. E ele que trouxe o Isidoro Nicolas pra cá, e esse cara mudou o meu estilo de luta, né? Porque ele falava assim, Dudu, tem que tocar e não ser tocado. Bate embaixo, bate em cima, barro, acima, barro, e bate e não toca, baila. E aquilo ali, eu consegui implementar o boxe cubano bem de bater e não ser tocado, né? E ele falava, cara, o bom disso é que você
não se expõe tanto. Mantém uma distância, né? Você mantém a distância, e o melhor de tudo, você não se machuca. Você machuca o cara e não é machucado, né? Então aquilo ali entrou na minha mente e me fez ganhar diversas lutas sem às vezes tomar nenhum soco. E eu falava assim, pô, legal, aprendi a usar a minha envergadura, aprendi a usar os meus braços bem, né? E usando a envergadura. Então, ele me ensinou muito aquilo naquela época. E hoje em dia, né, pô, peguei mais um amor muito grande pelo boxe. Hoje em dia a gente faz um treino de boxe na Marinha com o professor Nemo, que também adere ao estilo cubano, né? Ele consegue misturar o estilo do leste europeu com o estilo cubano. Uhum. E lá o treino é muito bom porque os atletas só fazem isso, Rogério. Então, assim, quando você treina com um cara que só faz aquele tipo de modalidade, o cara realmente está em outro nível. Então, você chega na academia com nível aqui, o cara está aqui, você está sempre andando com aquele cara, é normal que você aprenda muito, daqui a pouco você está próximo do nível do cara. Então isso faz com que você evolua demais. É a famosa zona de conforto. Você sai da zona de conforto, vai para a zona de progresso, e aí você começa o quê? A se capacitar. Eu acho que essa é uma das mentalidades que a gente vale a pena ressaltar, que a luta ensina. A gente está sempre buscando ser melhor todos os dias. Melhor tanto dentro quanto fora. Tem que estar treinando com a turma boa, né? Com a turma dura, né? Quanto mais duro for o treino, mais fácil, né? Treino duro, luta fácil, né? Aquele negócio. Não tem jeito, luta fácil é porque o treino foi duro, mas se a luta foi difícil, provavelmente alguma coisa você negligenciou ali pro treino, né? Quando você entra na situação e fala assim, cara, ninguém treina mais que eu. Não é possível que esse cara dessa dura aqui, desses 3, 4 meses apanhando do jeito que eu apanhei, ou treino duro, aí você vai pra luta muito mais tranquilo, né? O cara, pelo menos eu já senti isso, o cara fala, você não fica nervoso? Cara, se eu treinei bem, eu vou lá assim, quero lutar logo. Exato, né? Exato. Se eu treinei mal, eu falo, pô, a luta tá chegando. Provavelmente você já deve ter lutado com alguma lesão e tal, você não treinou tão forte. Você falou, pô, vamos lá, mas não é a minha melhor fase, né? Verdade, diversas vezes, né? A gente, atleta, tá sempre com lesão. E lutar sem lesão é até estranho, né? Caramba, tô lutando, tô sentindo nada, é até estranho. Mas é o que você falou. O que deixa o atleta confiante na hora da luta? É o treino. Então, se você quer ser confiante, quer se tornar um atleta confiante, entrar ali dentro e ter confiança, estar seguro de si mesmo, só tem um jeito de conseguir isso. Treinando antes, treinando as possibilidades, o que pode acontecer naquela luta. Caramba, vou lutar contra o Rogério. O Rogério tem a mão esquerda pesadíssima, um cruzado muito bom, é canhoto. O que eu tenho que fazer para lutar bem com o Rogério? Né? Eu tenho que tomar cuidado, tenho que levantar minha mão esquerda, né? Eu tenho que manter a distância ali com ele, ficar de olho na mão esquerda dele, que é mais potente. Né? Eu tenho que caminhar para o lado direito dele, não tenho que caminhar para a mão forte dele. Né? E hora ou outra eu vou tentar derrubar ele para confundir um pouco ele. Então, assim, eu tenho que entrar já com uma estratégia, me capacitar aquilo, fazer aquilo tudo no treino antes, para quê? Quando chegar na hora H, eu vou, olha, fiz tudo que podia ter sido feito, então agora é só colocar em prática. Né? É só colocar a luta em prática, né? Dudu, vou te fazer uma pergunta difícil agora, uma pergunta assim que na época eu não entendia muito, direito e tal, e o Louro, ele era da sua equipe, ele saiu, você teve uma oportunidade que você lutou com ele, chegou a ganhar um cinturão. Talvez foi o segundo cinturão que você ganhou, foi isso? Na verdade, o primeiro eu defendi o cinturão com ele. Ele que entrou para disputar o título comigo era o campeão. E na segunda, ele era o campeão, né? 2 vezes. Então, foi 2 vezes, era, né? E depois, outra ele era o campeão. Vocês eram da mesma equipe, ele saiu da equipe, depois ele foi morar fora. Como é que foi essa história? E como é que chegou o consenso? Vamos lutar? Porque geralmente esse negócio, quando é a mesma equipe, o cara não luta. Como é que foi essa história? Que eu ainda falei, porra, os caras botaram aí o Dudu na saia justa aí, botaram pra lutar com um cara da mesma equipe, porra, verdade, vai ser foda. Verdade. E tem a pressão, né, bicho? Tem uma pressão, porque é um cara que eu vi... Ele te conheceu também já a lutar, né? E você conhecia o jogo dele, assim, né? Os dois. Ele me conhecia, eu conhecia o jogo dele, né? Eu já aprendi muito com ele, a parte de chão, principalmente. Então, ele era um cara que, quando eu cheguei na academia, ele já era um faixa preta. Eu cheguei na academia de faixa azul, ele já era faixa preta, já era o Marcos de Louro, que finalizava todo mundo. Então, era um cara muito temido no chão. Mas a história da luta foi assim, eu era campeão, a gente lutou um GP, eu fui campeão do GP, me credenciei pra lutar. Até quantos quilos, qual o peso? 61. 61, né? 61. Aí eu lutei... O Patrício era 65, né? 66. Esse cara que você tá falando do Patrício é o Joe Warren, que ganhou do Patrício e depois desceu pra 61. Desceu pra 61, né? Foi o Joe Warren. E aí eu ganhei o título uma vez e aí o Louro se credenciou pra lutar. Você ganhou o título do GP, não é isso? Não, ganhei o GP e depois ganhei o título. Porque quem ganhasse o GP de 3 lutas disputava em 3 meses... Disputava o cinturão. Disputava o cinturão. Com o campeão atual, né? Com o campeão que era um americano. E o opcional, o campeão lutava ou não o GP, né?
Não, o campeão não lutava o GP, ele esperava, porque ele já tinha ganho o GP passado, entendeu? Ah, entendi. E aí era assim que funcionava, até 2014 era assim. Aí você lutou o 61, e aí quando você ganhou o GP 61 e foi lutar o título com o Louro de 61 já? Não. Isso, não, eu ganhei o título e esperei alguém se credenciar. O Louro ganhou o GP e foi lutar comigo. Ah. E o Louro, quando ganhou, pediu, pô, queria lutar pelo cinturão, é meu sonho e tal. Só que o Louro não estava treinando mais na academia. O Louro já tinha ido morar em Nova York, dar aula. Com o Shaolin, não, né? Com o Shaolin, dar aula em Nova York com o Shaolin. E aí, quando ele foi para Nova York, ele ficou anos lá treinando e eu treinando daqui. E aí fecharam essa luta. Pô, o Louro pediu para lutar, então vamos casar o Dudu e o Louro. E a gente já treinou junto muitos anos. A gente é amigo, né, praticamente, porque, pô, pra aquele convivência direta. E aí, o Dedé... Mas te ligaram assim, pô, não ficou aquele mal-estar, pô, vou lutar com o meu camarada. Foi mal-estar, na primeira luta foi horrível, porque um mal-estar gigante, porque eu muito novo, né, não sabia lidar com as emoções, mas o Dedé, ele tentou amenizar as coisas. Quantos anos tu tinha aí? Foi em 2012, eu tinha 22 anos, entendeu? Garoto mesmo, entendeu? pô, 22, novo pra cá. 23 anos. E aí o Dedé chegou e falou assim, Dudu, vai ter que fechar essa luta com o Louro. O Louro pediu pra lutar e, cara, o Bellator quer casar essa luta. Tudo bem? Eu falei, e o Louro se dizia Nova União ou não era Nova União nessa? Era Nova União também, porque era do Shaolin, Nova União. Uhum. E aí o Dedé chegou e falou assim, olha só, pra ficar bom pra todo mundo, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o Louro, mas eu quero saber se pra você tá bom. Quem vencer a luta, dá a bolsa de campeão pro perdedor. Por quê? Porque o campeão vai assinar um novo contrato com uma bolsa muito maior. Aí eu falei, pra mim tá bom, tá ótimo. Então tá bom, vou falar com ele. Aí Dedé, passou um tempo, passou 2 semanas, faltando... Porque a bolsa, galera, é o seguinte, você ganha tanto para pisar e se ganhar, você ganha mais, né? Exatamente. Não sei se é 50%, 100% a mais aí, 50, o dobro, 100%. Então você ganha, vamos dizer, 50 mil para lutar, mais 50 mil se ganhar. Se você perder, fica só com 50. Exato. Então faz uma diferença, faz 50 mil dólares, tá? Numa situação, aí ele falou isso, então de um título... quem ganhar, dá a bolsa de campeão, pô, vou estar com um título, vou dar a bolsa de campeão pro cara que perdeu, que era o Louro. E eu, que sou campeão, vou assinar um novo contrato depois muito melhor. Então, pra mim tava ótimo. Vai ganhar lá na frente, né? Vai ganhar lá na frente. Eu falei, pô, pra mim tá bom, Dedé, tá ótimo e tal. Bom, beleza. Faltando 10 dias pra luta, o Dedé chegou, me chamou no canto e falou assim, Dudu, vem cá, tô vendo que você tá treinando, mas não parece que você tá treinando muito bem, eu quero que você treine sério pra essa luta, porque é uma luta que ele vai lutar sério com você, e também ele não quis aceitar o acordo que eu sugeri. Então, assim, quem ganhar leva tudo. Ele não quis aceitar. Aí, ali eu falei assim, caramba, é de verdade. Tava com aquele sentimento ainda de, pô, vai ser uma luta mais ou menos e tal. Mas ali eu tive aquela sensação de, pô, não vai... Vou estar lutando com um amigo. E aí aquilo ali me deu um estalo. Faltava 10 dias pra luta mais ou menos, quase 2 semanas. E aí a gente foi pra luta, lutamos. Né? A primeira luta eu venci bem, eu consegui um nocaute. Na verdade, no começo da luta ali, foi muitas emoções, porque quando você tá lutando com um amigo seu, você tá frente a frente com ele, não tem aquele sentimento de querer derrubar, não tem aquele não sentimento. Tem um sentimento. Porque eu, quando luto contra a pessoa, eu não tenho um sentimento. Agora, quando eu luto com uma pessoa que eu conheço, tem um sentimento, eu tenho um carinho por você. Uhum. Cara, eu vou dar um soco pra te arrancar tua cabeça, não tem como. Uhum. Eu tenho um sentimento. E aí, eu tomei um soco dele que abriu meu supercílio. E quando abriu meu supercílio, o sangue desceu. Quando o sangue desceu, tem no vídeo isso, eu faço assim, ó. Aí eu olho pro sangue, aí desperta, eu falo assim, caramba, é de verdade. Aí começa. Agora vamos... Quando sangra, Rogério, faltava 5 segundos para acabar o round. Acabou o primeiro round, aí foi pro segundo. Aí no segundo eu consegui nocautear. Aí foi a primeira. Aí talvez foi o que você precisava ali para poder dar uma despertada na luta. Dar uma despertada, tipo assim, cara, é de verdade, é uma luta, tem que fazer teu trabalho, entendeu? E ali despertou. Pum. Aí lutamos novamente em 4 anos depois, em 2016, foi o contrário, ele era campeão e eu era desafiante. Aí eu venci também, foi uma luta de 5 rounds, mas eu venci também novamente. No mesmo peso? No mesmo peso, 61. 61, né? 61. E ele foi campeão em cima do Warrior? Ele também? Foi em cima do Warrior. O Warrior era o campeão, tinha me ele ganhado. Finalizou o Joe Warrior? Isso, numa chave de joelho. Finalizou o Joe Warrior, porque ele já tinha perdido pro Joe Warrior, nos pontos também, o cara botou pra baixo, ficava amarrando,
E aí, dessa vez, ele conseguiu finalizar e se tornou campeão. E aí, depois, quem era o desafiante era eu. Entende? Nessa segunda luta, você ganhou para ele por pontos, foi? Por ponto, ganhei 5 rounds. Eu me lembro, foi uma luta, você ganhou bem, lutou, bateu bem. Eu já conheci o jogo dele. E eu falava assim, cara, e nessa época foi totalmente diferente, porque a primeira luta eu fui pra cima pra derrubar. A segunda não, eu tava treinando com o Isidoro, que a gente tava falando agora há pouco do boxe cubano. O Isidoro me ensinou um jeito de lutar diferente, porque, Dudu, você tem uma envergadura muito boa, você não precisa se expor. E ali ele me ensinou a caminhar, que eu não sabia caminhar no ringue. Então, pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Eu aprendi a caminhar dentro do octógono. Então, aquela luta ali com o Louro, se eu tomei 2 socos no rosto, foram muitos, porque eu sabia que ele tinha um estilo parado, então eu falei assim, cara, eu vou chamar ele quando ele vir um jogo de encontro e saio. Bato, saio, bate, saio. E aí foi uma luta mais tranquila do que a primeira, né? Porque eu fiquei dominando a luta. Eu controlei o octógono e aí venci novamente. Você tinha mais recurso, né? Mais a estratégia, no caso. Na parte em pé. Na parte em pé, né? E aí que a gente fala da mentalidade. Eu sabia do ponto forte dele, né? Na arte da guerra fala isso, né? Se você vê um ponto fraco, ataca ali com toda a sua força. Então, assim, cara, o ponto fraco dele é a parte em pé. Se eu for pro chão, ele vai ficar 50-50 e ele tem chance de tirar uma chave de pé da cartola ali e conseguir me finalizar. Então, o que? Eu usei a arte da guerra. Eu falei, cara, eu só vou no ponto fraco dele. Na hora que for pro chão, eu saio. Ele tentava me derrubar, não conseguia. E quando ele puxava pra guarda, eu saía. Entendeu? Você saía, né? Isso aí, por isso que eu falo muito assim, a luta é estratégia. Você pegou o Randy Couture, não era um cara assim bom em tudo, né? Tinha um bom wrestler realmente, mas era um cara muito estratégico, que tinha estratégia melhor. Então, um cara que focava 100% na estratégia dele. O Dan Henderson também. São os caras de estratégia. Você vê que o americano, ele investe muito na estratégia para a luta, né? Demais. O americano é estrategista. Você vê que o brasileiro, eu sinto, né, pessoalmente, a gente treina mais que eles, né? A gente é mais muito porradeiro, vai a vera, pá de sparring mais duro. O americano treina mais light, mas ele usa muito essa parte estratégica. Ele tá o tempo todo corrigindo, treinando sequência, fazendo o drill, para chegar na hora. E aí ele lê sua luta, ele vê ali, volta um DVD, volta. Ó, ali o ponto fraco do Dudu é esse aqui. Vou botar a cabeça para cá, dar a queda de single leg, e ali vai, vamos vestir o single leg, o cara fica ali, a luta toda fazendo a mesma coisa, né? O tempo todo. Pô, você viajou o mundo todo, né, Rogério? Você morou em diversos países, você deve ter visto diversos atletas treinarem, e um deles são os americanos, né? E você percebe que eles treinam bem menos do que a gente, mas eles são mais estudiosos, por um lado, né? Eles focam mais na parte da estratégia. Eles vão montar, igual você falou, ele vai montar um plano para você, vai repetir aquele plano ali 1000 vezes para fazer com perfeição, né? Então, eles são muito criteriosos nessa parte de estratégia e treinam menos do que a gente. Então, acho que a gente, o brasileiro por si só, treina muito mais, mas às vezes peca nessa parte aí de passar um pouquinho do ponto ou focar mais nessa parte aí de estratégia para poder seguir um caminho mais até o passar do ponto, até virar o fio, né? É. Acontece disso, né? Da gente chegar numa luta cansado. Já aconteceu comigo algumas vezes. Já? Né? Overtrain, virar o fio ali, você tá ali, pô, numa luta mais cansadão, naquela semana, coisa. A gente treina muito durante a semana toda para chegar no sábado e fazer sparring. E aí o certo é, sei lá, de repente descansar numa sexta, simular mesmo a luta, descansar na sexta, e no sábado você tá descansado um pouco para fazer sparring duro. A gente treinava muito forte de segunda a sexta, chegar no sábado, no dia do sparring, de se testar, você treinava mal porque era o último dia da semana, e aí fazia errado. Muitas vezes, e aí o treinador de Muay Thai quer dar o seu melhor, o treinador de wrestling quer dar o seu melhor, do jiu-jitsu quer dar o seu melhor, o preparador físico te arrasa na musculação ali, aí você chega no final de semana, já fez tudo no máximo, e aí se você não dosar essa história para chegar no sábado e fazer o sparring bem, o sparring é o que vai ser a luta, né? No final, sua cabeça já tá meio ruim, né? Exatamente, né? Isso que você falou é verdade. Às vezes a gente treina muito, chega a determinado momento ali, passa do ponto, pum, estoura. Machuca uma perna, machuca um braço, né? Por quê? Porque às vezes a gente treina demais. E às vezes a gente não cria um planejamento pra gente, né? Uma agenda ali de dosar o corpo. Pô, segunda muito forte, terça mais ou menos, quarta descansa, quinta eu subo o nível novamente e treino forte, né? Então, às vezes a gente acaba passando do ponto. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, isso numa disputa de título, e eu tive que cortar peso. Então, eu sempre tive que cortar muito peso. E assim, pô, diferente de você, que você é bem maior do que eu, mais pesado, você deve ter muito mais massa do que eu. Tenho 1,75 m, tenho 74 quilos e desço para 61.
Então, assim, eu perder 12... 13, 12, vamos lá. Eu perder 13, 12 é uma coisa, você perder 13, 12 é outra. Eu perco de um jeito e você perde de outro, porque você tem mais massa do que eu. 13, 12 sei lá, 10% do meu peso, né? 10%, um pouquinho mais. E para você é 20%. É 20%, exatamente. Então, uma diferença muito grande. Então, assim, uma luta minha, eu não fazia banheira, não conhecia a banheira quente nessa época, e eu corria para perder peso. Então, eu lutava na sexta, e a pesagem era na quinta. Então, eu corria na segunda de manhã e de noite, corria na terça de manhã e de noite, e na quarta de manhã e de noite para acordar na quinta no peso. Então, olha só, eu corri segunda, terça e quarta. No dia da luta, eu bati o peso, tá? Bati o peso, cumpri com a minha palavra, mas no dia da luta, eu tava muito cansado. Primeiro round eu lutei, o segundo round eu tava morto. Eu não tinha perna para lutar, não tinha perna para movimentar. Por quê? Porque eu fiz a maior besteira do mundo em correr segunda, terça e quarta de manhã e de noite para cortar o peso. Então faltou o quê? Faltou um planejamento meu de aprender a cortar peso de maneira correta, não se desgastar tanto, porque a semana da luta é uma fase de supercompensação de energia pro dia da luta. Você tem que gastar o menos de energia possível para no dia da luta você estar cheio de disposição, né? E lutar bem. Mas você tem que cortar o peso. E aí, como é que faz isso? Porra, para mim, velho, eu vou te falar, o grande desafio do lutador é isso. Na semana ele não treinar quase nada para poder a supercompensação de ganhar energia. E essa semana é a semana mais desafiadora, que ele tem que perder 5, 10 quilos. Pra mim, cara, a chave tá aí nessa parada. O Lyoto, pra mim, foi um cara que não perdia peso, lutava bem explosivo, lutava até com os caras maiores, né? Porra, porque o cara recuperava 20 quilos, 10 quilos. E ele sempre tá no pezinho dele ali, mais rápido, com gás, pra lutar 5 rounds. Tem esse negócio, é o desafio do treinador e do atleta é achar esse ponto certo, né? Quantos quilos você cortava? Eu cortava 6 quilos. 6? Pô, não cortava nem 5% então? 7 no máximo, 7% né? do teu peso? Isso, eu chegava lá com 100, batia 93. Chegava mais com 100 já na alimentação boa? Já na alimentação boa. Chegava lá 10 dias antes com 100, Aí quando eu meti aquele choque de água, tomava água pra caramba, 8 litros de água por dia. No último dia eu não tomava água, metia sauna. Meu irmão, nem treinava muito. Já descia na sauna, esses 8, 7 quilos ali e tal. No outro dia de manhã eu tomava mais uma sauninha, perdi os outros 2 quilos. Lógico que eu não comia daquela noite até de manhã, daí fazia pesagem de manhã, já começava a comer, cara. Voltava pro 100 de novo ali. Isso em 2003, essa época? 2004, 2005? Não, ali eu ainda tirava errado, fazia muita besteira. Essa da água foi a partir de quando? Isso aí foi já no UFC, 2010, alguma coisa assim. Porque já estava mais profissional, já tinha uma equipe, médico. Sim. Naquele começo no Pride ali, a gente fazia muito teste, né, bicho? É isso aí. Eu imagino, tô te perguntando isso porque eu fui aprender a fazer a hiperidratação, justamente encher o corpo de líquidos, 6, 7, 8 litros. Nunca consegui beber 8, tá? O máximo que eu consegui beber são 6 litros. Era isso mesmo, né? Isso aí. E eu comecei a fazer isso em 2016. E aí, em 2016, eu aprendi essa nova maneira de cortar peso. Então, mágico essa parada, né, velho? Mágico. Foi a melhor coisa do mundo, porque você não ficava com boca seca, nem com sede na semana da luta. Coisa que a gente ficava com muita sede e com fome. Né? A boca seca toda hora era horrível. Aí depois que entrou essa hiperidratação, que a gente pegou isso, pelo menos... Aí pega aí, galera. Pega aí. Essa é a primeira mão aí. Tem muita gente que não sabe até hoje, né, Dudu? Verdade, não sabe até hoje. Eu falo muito sobre isso no meu próprio Instagram lá pra galera. Eu falo muito sobre a hiperidratação, porque a gente foi aprender isso em 2016 com os wrestling. Né? O Dedé que trouxe isso pra academia falou, pô, galera, todo mundo faz isso. E minha dúvida era o seguinte, cara, vou lutar com esse cara, como é que esse cara tá perdendo peso com a garrafa de 5 litros perto dele tomando água? Como é que esse cara vai bater o peso? E o cara batia o peso bem pra caramba, no outro dia o cara tava fortão. Eu falei, cara, não é possível que ele corta peso tomando isso tudo de água. Aí depois, com o tempo, a gente foi aprender que eles batiam peso fazendo a hiperidratação, colocando um bom tom de líquido. Nosso corpo é super inteligente. Quanto mais líquido a gente coloca no corpo, mais ele bota pra fora. Exatamente. No último dia, você não bota nada e tá expelindo, tá fazendo xixi aí, 10 minutos. E sauna e para, e vai ficar ali. Quando vê no final, você perdeu ali 5 quilos
e tira 3 no treino, 2 quilos no treino, 1 de noite, se vacilar, acorda no peso. Acorda no peso. Tem dia que o cara precisa nem treinar de manhã para poder ir para a balança, né? Uhum. Esse negócio foi, realmente, foi a mágica do... Para você quem também. descobriu. Se tivesse descobrido isso no Japão, ia ser muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Naquela época era guerra, cara. Eu imagino, eu sei. Para bater 93 quilos, eu me lembro que eu cheguei lá uma vez, fui lutar com o Sakuraba e o cara não... E aí me botaram pra lutar essa luta com o Sakuraba, tipo, 20 e poucos dias antes, eu tinha feito essa cirurgia aqui no meu braço. Caramba, foi o Tinha quê? feito 5 cirurgias no meu braço. Pô, me fraturou meu braço, Caiu? uma chave de braço. E aí depois eu operei e tal, fiz 5 cirurgias, fiquei 1 ano e pouco afastado do treino. E aí, na última cirurgia, na verdade eu não tinha feito nem a última, ia fazer a última, tá? Faltou uma luta ali nesse meio tempo, se você quiser fazer, eu falei, pô, meu braço tá ruim. Não, ó, e a luta daqui 20 e poucos dias, a luta final lá com o Sakuraba. Aí eu peguei a luta, Tokyo-Dome, 80 mil pessoas, falei, porra, é a luta final do ano novo, né? Aquela luta principal, falei, porra, eu vou. O melhor evento do ano, né? Peguei lá, cheguei lá, cara, com 108 quilos, tinha que perder 15 quilos. Eu cheguei lá gordinho na época, e tinha que bater 93. Aí comecei a fazer maluquice com a roupa de motoboy, né? Correr, o cara meteu uma esteira, uma bicicleta no meu quarto, falou, vai correr. Aí pá. E eu correndo, chegou uma hora, travou o peso, faltava, sei lá, 6 quilos, 7 quilos. Aí eu digo, desisto, cara, desisto. Aí o japonês me chamou e falou assim, ó, é $10 mil por quilo. Bateu na mesa, eu digo, o quê? E eu tava no começo da carreira, falei, o quê? Vou voltar pra balada. Voltar pra esteira e comecei a correr. Consegui perder o peso, mas cheguei na luta morto. Na luta morto. A minha estratégia era começar a dar um gás nele, tentar nocautear logo. Ou então não tinha gás pra lutar os 20. Era 20, né? 20 minutos. Um round de 10, de 10 e 2 de 5. Aí dei um gás tão grande nesse primeiro round que eu consegui equilibrar a luta. Fui batendo nele até o final. Ganhei por pontos, não tive gás para nocautear, mas tive ele bambeando várias vezes. Mas esse negócio de perder peso em cima da hora, assim, realmente é difícil, é difícil. Quando você falou esse negócio da corrida, eu fiz muito isso naquela semana. Correr 2 vezes por dia. Pô, chega no final, a perna tá morta. Não dá tempo de recuperar, né? Não dá tempo. Entre um dia e o outro, né? De acordo com a ciência, de acordo com, pelo menos com o nutrólogo, ortomolecular que eu já fui, né? Ele fala que precisa de no mínimo 36 horas para o nosso corpo recuperar por completo, né? Então, assim, não dá tempo de você hidratar 36 horas sem você estar desidratado. A gente está desidratado. É como se a gente tivesse sofrido um atropelo e vai para o hospital tomar soro na veia, entendeu? Para recuperar o corpo novamente. Então, não dá tempo do corpo recuperar. E você falando isso do Japão, não sei se já aconteceu com você, uma grande besteira que eu já fiz, e eu sempre alerto para que ninguém faça esse tipo de coisa, é sobre diurético. Né? Minha primeira luta no Japão, isso foi em 2007, no Shoto Japão, eu usei diurético para perder peso. Então, chegou na luta, eu estava muito mal. Eu tomei 2 diuréticos, bati o peso, né? Bati 60. Hoje não pode, né? Na comissão hoje você não pode. Hoje é doping, mas tem evento que não tem doping, né? Por exemplo, tem evento no Japão, tem evento na Rússia que os caras não tem doping. Mas não tem doping, porém você pode botar a sua vida em risco, porque você tira líquido do corpo todo, através do diurético, até líquido cranial. Então isso faz um mal absurdo. E aí eu tomei 2 diuréticos, eu lembro, para recuperar o peso, o que eu fazia? Comecei a hidratar, só que eu estava hidratando e mijando, não parava de ir no banheiro e urinar. Por quê? Porque o efeito diurético estava dentro de mim. Então, ou seja, eu bati o peso, recuperei um pouquinho do peso, mas depois o peso foi todo embora. Eu recuperei 3 quilos em 24 horas, por causa do diurético. E normal você recupera 10, né? 10 geralmente recupera 8, 10. Então, assim, eu coloquei minha saúde em risco e ainda não recuperei o peso. Não recuperou o peso, né? Dudu, eu queria que você falasse um pouco assim dessa parte da mentalidade. Você vem falando muito sobre isso. Eu acho que é uma parte importante dos atletas hoje em dia. O cara se ligar na mente dele, né? O que trabalha a favor dele, o que trabalha contra, como é que funciona a cabeça do lutador na hora da pressão. Você já teve com o cinturão vários anos na mão, e essa pressão de você perder o cinturão, tudo isso pode estar jogando a favor, né? Dependendo de como você interpreta isso na sua cabeça, ou é contra você também. Vai depender muito do seu treinador, da sua equipe, do nível de confiança que você tem um no outro. Isso. Mas como é que você vem falando sobre mentalidade? O que você acredita? Se fosse avaliar hoje, quantos % é cabeça, quantos % é treino? É difícil, né, falar um número exato. Mas
Isso é de pessoa para pessoa, né? Mas digo para você, se você fosse avaliar hoje. Então, hoje, o Dudu hoje, com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu posso dizer que hoje a mentalidade é 80% e 20% é o treinamento, né? 80% por quê? Tudo começou, né, esse lance de mentalidade para mim, Rogério, quando eu fui fazer uma luta em 2017, e aí eu fui lutar com um cara que mudaram o adversário em cima da hora, faltando... Eu era o campeão, e aí mudaram o adversário faltando 20 e poucos dias para a luta. E aí, na época eu tinha um patrocinador de coach, era até a SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coach. E aí eu falei, cara, mudou o adversário em cima da hora, vou lutar com um cara que tem a mão dura, mão pesadíssima e tô inseguro. O que eu faço? Aí eu não me preparei, aquela sensação de não me preparei, né? Essa foi a sensação. Cara, não tô preparado, 20 e poucos dias e tal, e também não posso abandonar o evento. O que eu faço? Liguei pro cara e falei, pô, olha só, pode colocar um cara para conversar comigo, para falar dessa parte? Já era casado com a minha esposa é psicóloga, psicanalista, e sempre me deu diversos... Imaginei que foi uma grande, né, associação que você fez, e depois você, né, teve com ela, você vem falando muito bem sobre isso, né? Muito, né? Ela sempre abriu a minha mente para esse tipo de trabalho mental. Cara, isso é muito importante, né? Você faz muita coisa no seu inconsciente, você faz muita coisa no automático. Né? Você nem raciocina o que você está fazendo, você tem que parar e pensar. E aí depois eu descobri também que eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então eu sou muito agitado, igual a gente está aqui conversando aqui tudo aberto, daqui a pouco passa alguém aqui, se eu não estiver focado nessa conversa, minha atenção vai para aquele cara que está passando ali, entendeu? Então tem que estar sempre muito concentrado. E aí nessa luta eu me consultei com um treinador mental, e aí ele começou a fazer diversas perguntas para mim, porque o coach, ele trabalha com você através do questionamento, né? O mentor não, o mentor ele passa a experiência que ele tem para você, só a experiência também que ele já passou. Não adianta eu ter um mentor que é um cara que vende muito automóveis, é um cara que trabalha no ramo imobiliário, porque a experiência dele às vezes não vai servir para mim, porque eu sou da área da luta e o cara precisa ter passado por aquele caminho, né? No caso, seria um cara como você, que tem toda a experiência e tal. Só que o coach, ele não fala com você através da experiência dele, ele faz o questionamento. Aí o cara começou a me questionar, Dudu, e se essa mão direita desse cara pegar em você, o que você vai fazer? Aí o caramba, vou cair. Aí ele, mas se você cair, o que você vai fazer? Eu falei, se eu não cair apagado, eu vou cair no chão e vou fazer guarda. Ele, mas você vai fazer guarda por quê? Porque eu sou do jiu-jitsu, sou faixa preta. Aí eu, né? Então se você cair no chão e fizer guarda, você se sente seguro? Eu falei, me sinto seguro. Aí eu comecei a raciocinar, não, se eu cair, tomar um knockdown, eu vou fazer chão com ele, vou me recuperar, vou entrar de meia profunda e vou tentar raspar ali, eu vou para as costas dele, eu vou ficar ali segurando até com que eu me recupere. E aí, através desse questionamento, o meu medo foi indo embora. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha as ferramentas. Perguntas poderosas, né? As perguntas poderosas. E aí eu falei, caramba, depois daquela conversa, foi só 1 hora e 20 minutos de conversa com o cara, eu me senti muito melhor. Aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar a mente. Por quê? Porque isso poderia ter acontecido dentro da luta. E se eu tomo uma bomba ali na hora da luta e não sei como reagir? Fico desesperado. O cara vem e termina o trabalho. Mas se eu tomo uma bomba e já sei que eu vou cair ali e vou fazer guarda, eu vou entrar de minha profunda, vou segurar o cara, vou esconder minha cabeça para que ele não bata mais, até que eu me recupere e consiga raspar ou ficar em pé novamente, é outra história. Por quê? Porque eu estou me preparando antes, eu não deixo para me preparar ali na hora do octógono, também. Então eu uso esse tipo de mentalidade não só para luta, mas para outros negócios que eu faço. Então, a luta em si, né, Rogério, é a mentalidade que a gente consegue levar da luta para fora do octógono para os nossos negócios é o que faz a diferença. Então, assim, na minha visão, a luta, a arte marcial, né, o jiu-jitsu, que é uma arte marcial, o esporte como um todo, ele ajuda muita gente a ter disciplina, a ser consistente naquilo que a gente faz, né? E abrir a nossa cabeça para querer buscar sempre o melhor, para que a gente se capacite e a gente possa aproveitar muito bem as oportunidades e a lidar com as dificuldades, entendeu? Porque a luta é dificuldade o tempo todo. É sofrimento, é sofrimento. O cara passa por muita provação durante um camp daquele ali, né? E durante a carreira também, né? Mas quando você está como campeão, que está um pouquinho mais confortável, ganhando melhor, conseguindo custear seu treinamento, é uma coisa. Mas aquele início ali, mesmo, é brabo. Para quem está começando e tal. Lógico, eu não vou querer desanimar vocês que estão começando aqui, mas lógico, tem uma perspectiva, só depende de você. Mas realmente é um início de muita provação, né? Aí você passou por aquilo ali, você também está fortalecido, né, cara?
Aquilo, o caminho, quando você passa por ele, você leva uma bagagem com você muito grande, que você sabe, caramba, passei por tanta coisa, passei pela fome, passei pela dificuldade de não ter oportunidade, passei pela falta de recurso financeiro para ir para academia, né? Passei pela dificuldade de ter que andar a pé, correr o risco aqui, dias e dias, anos e anos. Cara, aí eu olho lá para trás, né, pelo que eu passei, você olha lá para trás pelo que você já passou, aí você fala, pô, esse objetivo que tá, esse desafio que está na minha frente agora, não é nada pelos outros que eu já tive lá atrás. Então, isso tudo te forma, né? Forma teu caráter, forma a tua pessoa e como você lida com esses obstáculos que vão aparecer no dia a dia. Vai lidando com isso, né? E somente para a galera nova, né? Você está envolvido em projeto social agora. Como você não pode ajudar esses meninos, né? Falando sobre isso. Tanto mostrando treinamento na prática, no dia a dia, fortalecendo eles, porque eles passam por treinamento, mas para eles saberem que só depende dele o sonho de vocês. Tem muita mulher que me procura no Instagram, com certeza procura você, né, Dudu? O que eu faço? Me diga para alguém, cara, meu irmão, só depende de você. Seja o melhor no que você tem aí, com os recursos que você tem na sua cidadezinha aí no interior. Quando você se destacar, com o tempo, o nego vai te puxar ou você vai se jogar para algum lugar. Agora, se ele chegar hoje, do zero hoje, e lá pro Dedé fala, você sabe jiu-jitsu? Não, sabe, mas tá... Não vai ser recebido como se o moleque destacar lá no estado dele, como já você chegou com mais vontade. O cara já te... Pô, vou dar uma oportunidade pra você, né, velho? Exato. É aquilo. É exatamente isso que você está falando. O cara quer uma oportunidade, né? Você que está buscando uma oportunidade, um caminho. A melhor forma de você se tornar uma pessoa interessante para um evento, para uma empresa, é você sendo uma pessoa interessada, você se capacitando, né, através do seu interesse. Você tem que buscar, o cara tem que querer, né, Rogério? É isso que eu tento passar isso para os pessoas da galera do projeto, tanto para os colaboradores, né, para os coordenadores, colaboradores, para os professores, para as próprias crianças. Eu tento mostrar de um jeito assim, cara, tudo é possível. O caminho é que o caminho se abre. Então você, no meio do caminho, você tem que buscar se aperfeiçoar, se aprimorar nas suas coisas que estão fazendo, você estar cada vez mais capacitado. Por quê? Porque uma hora a oportunidade vai aparecer. E nessa oportunidade você tem que mostrar um resultado. E através do seu resultado que você vai se tornar uma pessoa interessante para os eventos ou para a empresa que vai te contratar. E com isso o caminho vai se abrindo. Então, assim, a oportunidade vai aparecer para todo mundo. Eu lembro disso em 2000, para você ver. A primeira pessoa que falou isso para mim foi o Vitor Shaolin. Eu tinha 15 para 16 anos. Ele não falou pra mim, ele falou pra toda a academia, todo mundo treinando naquele sobradinho, não sei se você lembra do Dedé, época do sobradinho, todo mundo treinando. Eu era fã do Vitor, porra. Ele chegou assim... Sou fã, meu amigo, gente boa. Demais, eu aprendi muito com ele, principalmente o lance da disciplina. Ele chegou e falou assim, pra todo mundo que tá aqui, eu nem tinha nenhuma luta de MMA ainda, só treinava jiu-jitsu. Na época o Marlo Júnior, Louro, tava todo mundo lá sentado, ele falou assim, galera, aqui ninguém precisa ficar de olho grande nas coisas de ninguém. Todo mundo vai ter a sua oportunidade. É só um ajudar o outro. Cara, não deu outra. Todo mundo teve sua oportunidade. Não aproveitou quem não quis. Mas a oportunidade chegou para todo mundo ali na academia. Aquela galera toda da gente, que eram 10, todo mundo teve suas oportunidades. Então, assim, a mentalidade que a gente tenta passar para o pessoal do projeto, né, para as crianças principalmente, é o quê? Buscar se capacitar, né, através das artes marciais. Eu acredito que o esporte, a arte marcial, o jiu-jitsu, quanto o judô, quanto o boxe, são artes que ela educam mais do que qualquer outra coisa nesse planeta. Eu desafio alguém a mostrar, me provar que tem alguma arte, alguma outra coisa que eduque tanto quanto as artes marciais. Porque eu já vi gente sair do tráfico de drogas e entrar no jiu-jitsu e mudar a vida. Né? Seguir um caminho de disciplina, seguir um caminho de respeito, né? De você ser um cara solícito com o próximo, ser cortês, respeitar o próximo. A luta muda, né? Muda os valores, né, cara? Então, a luta é impressionante. Então, eu acredito muito nisso, porque eu sou um fruto. O esporte, né? O esporte em si, né? O esporte. Não só a luta, o esporte, né? O futebol, exato, todos os outros esportes. Mas, assim, eu vou ser mais seletivo. Arte marcial. A arte marcial, por causa do respeito, por causa da disciplina. Da filosofia que tem, filosofia. Né? Que o mestre tem que se portar. Às vezes o mestre, é só um amigão, mas se o mestre for realmente um mestre que busca essa questão dos valores, da filosofia da arte marcial, da forma antiga, ele vai conseguir colocar os moleques dele na disciplina. Foi muito quando eu comecei com o Dedé aqui, velho. Dedé, eu vi nele um mestre, não vi nele só um professor. Essa é a diferença, né? Às vezes você viaja com um professor, o cara tá ali só para te treinar. Você viaja com o mestre, ele tá ali, meu irmão, para te suportar, dar o suporte,
mental, de confiança, de tudo. E, meu irmão, ó, você age certo, tenda que você vai ganhar. Pode ser, aí você pega aquilo ali no interior. E isso no meio de uma comunidade, para um moleque que não tem oportunidade, meu irmão, porra, isso aí, meu irmão, é igual um tiro no coração. Pô, pegou, já era, né? Exato. Pô, tem que ter, né, um bom mestre, né, um bom professor. Então, assim, uma das coisas que eu sempre fico de olho em todos os projetos que eu vou é quem é que está dando aula. Como é que aquele professor, como é que aquele professor está lidando com os alunos? Como é que ele fala? Como é que ele está se comunicando? Porque uma criança é uma folha de papel em branco. Né? Então, é um HD em branco, né? Em tudo branco, que botar ali, ele vai absorver. Vai absorver, tá sugando tudo. Então, se o professor for um cara rude, for um cara, podemos dizer aí, ignorante com as palavras, aquele aluno vai se tornar o professor que ele está tendo hoje. Entendeu? Então, é muito importante. É um espelho, né? E assim, para mim, a qualidade principal de um professor, seja em projeto social, seja em qualquer outro lugar, é a paciência. O professor ele precisa repetir 1000 vezes a mesma coisa, da mesma forma que ele repetiu pela primeira. Então, se ele repetiu pela 1000ª vez, é necessário que ele repita igual ele repetiu a primeira vez. Ele tem que ter paciência para ensinar um jovem, uma criança, porque a criança está aprendendo ali, vai sugar tudo daquele professor, entendeu? Vai sugar e principalmente como né, de onde vem, né? Eu acho que assim, quando a criança vem de uma comunidade, talvez a gente precisa... Isso aí, né? Hoje você entendeu e você veio... Né? A luta te deu, o esporte te deu a oportunidade. Né? E você acredita também que isso seja a oportunidade que esses meninos podem estar buscando e que pode realmente mudar. Como você saiu do seu país, melhorou a sua vida, melhorou a vida da sua família, né? Por conta da luta, da oportunidade que você teve. E para esse menino ter uma oportunidade, cara, é a sua chance de você mostrar que você pode... Para mim, o legado é isso. Né? Você deixar o seu legado é falar assim, eu fiz, e agora não é só eu ser campeão. Eu tentar fazer um menino desse ser campeão ou melhorar a vida. Se ele não for um professor, se ele não for um campeão, vai ser um professor, vai ser um fisioterapeuta, vai ser um repórter, alguma coisa naquele ecossistema ali daquela luta, ele vai estar no meio, né? Então, você é o cara da oportunidade. Então, um menino te vê, porra, Dudu, campeão do Bellator 2 vezes e tal, quando você sobe ali, você mostra o cinturão daquilo, que tem um poder, né? Demais. Demais. Você falou uma coisa que é muita verdade. Quando você é um exemplo, né, e o exemplo está próximo, é muito mais fácil ele aprender ali. Então, todas as vezes que eu tive o título, eu fiz questão de levar lá dentro da favela, dentro de Santo Amaro, mostrar para as crianças ali, fazer com que eles pegassem naquilo, caramba, que legal, né? Aquele negócio tudo brilhante, para eles saberem que é possível, né? E hoje em dia, um dos meus objetivos, né? Eu faço parte hoje eu tenho 2 projetos sociais, um é o Instituto Extraordinários, que está dentro de Santo Amaro, está com 3 grandes patrocinadores, né? E o outro é o ECOAR, que eu faço uma coordenação geral ali como embaixador também. Então, assim, tudo levando dentro das comunidades para que aquela criança ela aprenda através do esporte, né? Para que aquele exemplo fique bem próximo dela, porque quanto mais o exemplo está próximo, mais ela consegue absorver, né? E aprender, né? Ela se espelha em quem está mais perto, né? Então é necessário que as pessoas boas estejam perto dela também, né? Porque tem muitos exemplos ruins dentro da comunidade, Rogério. Então é importante que os exemplos bons estejam perto para ela ver qual o caminho que ela pode seguir ali, que ela vai ser bem sucedida. Eu sempre falei assim, não é a luta que é melhor, o jiu-jitsu é melhor, o Muay Thai é melhor, é o atleta, né? Então às vezes não é a arte marcial só em si que é o melhor do que o outro esporte. É o estilo de filosofia que o treinador coloca ali com aquelas crianças. É a cultura, como se fosse a cultura da empresa. Pô, essa cultura dessa empresa é com as regras que vai ali, fez aquele meio, né? Aquele meio ambiente. Quando a criança tem no meio ambiente da arte marcial, realmente ele vai ficar mais disciplinado, porque ele sente a pegada. Quando você tem um cara como o Dedé, aí ali é o seguinte, tem que ser daquele jeito, porque senão você não vai crescer naquele grupo. E um puxa o outro. Gente boa, né? Vai puxando o outro, né? Os ruins automaticamente vão saindo. O cara que fica ali, coitado, céus, vida. Aquele cara não vai pegar o ritmo daquela equipe, né? Exato, não te acompanha, é outra vibração, né? É outro tipo de energia, né? Então, assim, a palavra, quando o cara conversa com você, ele fala 1, 2 vezes, aquilo ali você pode até se mobilizar pelas palavras, mas o exemplo daquele professor, daquele mestre, ou daquele campeão que está próximo ali, é o que vai te arrastar, né? Então, assim, o objetivo principal é que eu não seja uma exceção. Eu não quero ser uma exceção ali dentro, é que tenha mais oportunidades para que outras pessoas
consiga ganhar vida através do esporte ou consiga se preparar para o mercado de trabalho que é tão difícil hoje em dia, entendeu? Então, o objetivo hoje é levar o esporte através de uma maior ferramenta de educação, através do esporte, e levar a parte também de educação, a parte pedagógica, para que as crianças possam ali ter oportunidades e ter equidade, que não adianta só você dar uma oportunidade, porque o que é bom às vezes para mim não é bom para você. Ou que eu tenho facilidade de aprender, você às vezes não tem. Então, por isso que é bom a gente ter uma diversificação ali de oportunidades, né? Então, um dos projetos leva jiu-jitsu, leva judô, leva boxe olímpico e leva wrestling. Entendeu? O wrestling também é bom, né? Muito tudo bom. Tudo esporte, né? Olímpico, menos o jiu-jitsu que não, mas é a arte marcial pioneira de tudo, né? Que mais conhecida no Brasil, né? Pô, Dudu, quero te oferecer aqui, ó, nosso patrocinador massa aqui, o Minotauro Energy Drink aqui. Essa garrafa é garrafa nova, tá, Dudu? Tá linda. Você deve ter sentido diferença, né? Sim. A gente estava acostumado com aquela garrafa cinza. Essa garrafa aqui do Minotauro aqui, a explosão de energia aqui. Vamos provar agora para a gente sair daqui energizado para dar um treino daqui a pouco. E aí a gente melhorou a fórmula, cara. A fórmula tá mais gostosa. Agora você vai sentir o sabor. Você provou do outro? Provei do outro que você, da outra vez que nós nos encontramos, acho que foi até no evento, você levou pra gente. Ah, foi. Foi lá no Chotô, né? Exatamente, isso lá aí. Lá em cima ali que a gente levou. Enchi o copão, passa maravilha, daí, sair maravilha. Bota aí pra gente brindar antes. Tá com antes. luta marcada. Tá exatamente, para ficar mais energizado. E ela tem 50% de redução de açúcar, é saboroso, não é aquele negócio muito doce, você vai sentir. Sim, isso que é o bom. E com sabor, né? Porque energético tem gosto de remédio, né? Esse aqui isso não aí. Tem não. Saúde. Valeu, saúde, meu irmão. Gostosinho, né? Uma delícia. Bom. Uma delícia. Não é tão doce, exatamente. Isso é aquele energético que o cara fica tomando um tempão. E serve pro cara tomar pré-treino também e pro cara sair de tarde e tal. No dia a dia. A energia para poder estudar, virar uma noite ali, o cara toma um negocinho desse aí. E tem taurina, né? Tem taurina e que cafeína. Ajuda no foco, taurina, né? Você ficar mais concentrado. De foco, ele potencializa a cafeína, né? Como tem os dois, é um aminoácido muito importante a taurina, né? Demais. E com sabor. Que geralmente esses caras investem muito nessa parte de cafeína, taurina, e esquece o sabor. A gente desenvolveu essa fórmula já tem mais de 10 anos, Dudu, e a gente veio melhorar essa fórmula, contratando uma série de químicos, veio a gente fazendo prova durante 4 anos, desenvolvemos essa nova fórmula. Hoje a gente está sendo produzido pela Minalba, aquela fábrica de água, né, que tem famosa das maiores do Brasil, se não for maior. Minalba, Nestlé, Cristal, e aí esses caras pegaram o Minotauro novo aí, agora tá dando gás, tá lançando, relançando agora ele. Tá aí, tá top. Tá uma delícia. Velho, exatamente. Irmão, saúde, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tá junto. Eu quero que você aqui de novo, outra oportunidade para a gente falar mais sobre o social. Acho que tem muita coisa para falar, você é um cara que vem acrescentar. Eu acho que o importante é isso, você abrir o debate, as pessoas se educarem a saber que muita gente acha assim, mas o menino investe no social, mas tá fazendo demais. Não, às vezes você faz uma doação, vai lá, tem um kimono velho, tem uma luva, leva para o projeto. Isso aí já vai ser uma coisa. Quando você começou a treinar, quando eu comecei a treinar, às vezes a gente tinha dificuldade para comprar um kimono, velho. Total. E esse menino também não tem um kimono. O kimono é 200, 300 reais novo. Você tem um kimono, você usou pouco lá, ou você pode doar, levar para um projeto. Então, a pessoa física pode doar, uma empresa pode doar também. Pode ver se um apoiador desse projeto. Então, dá para fazer, cara. Então, essa parte social aí é um debate para a gente falar muito aí, né? Tem muita coisa para acontecer, né? E a gente pode falar muito, né, sobre o social, porque, eu querendo ou não, Rogério, eu sou um produto de um projeto social. Se não fosse um projeto social dentro do Morro Santo Amaro, hoje eu não estaria aqui, né? Então, graças a um projeto social, eu estou aqui hoje, eu pude conhecer o mundo todo, pude ter minhas oportunidades, né? E conseguir transformar a minha vida. Fruto do projeto social, né? Através do esporte, né? Então, assim, hoje você está falando de um kimono, né? Se você é um patrocinador, se você tem uma grande empresa, você não pode doar, não entrar com recurso, você pode doar seu tempo. Você é um cara bom de planilha, pode doar o teu conhecimento, né? Para dentro de um projeto, para ensinar as crianças como fazer um planejamento, né? Como montar uma planilha. Então, assim, você que está em casa, você não precisa só
só doar o dinheiro. Não tem dinheiro, posso doar tempo, pode doar um conhecimento teu, né? E você falou isso, pô, um kimono. Hoje, eu abri no Instagram, fui ver ali o kimono, pô, um montão de criança com kimono, fui ver os kimonos, pô, o kimono da Genial, né? O que foi uma ação que a gente fez lá no Santo Amaro, que é um grande patrocinador meu, a Genial Investimentos, que eles doaram 100 kimonos para o projeto lá no Morro Santo Amaro, para as crianças. E aí bota o kimono a R$300. Sem kimono, você tá falando de 30 mil, pô. Exatamente. Então, eles fizeram uma doação como essa, eu fui lá ver, depois de 1 ano e meio eu olhei, caramba, as crianças, todas elas com kimono da Genial. Cara, olha só, que bacana, né? Você vê aquela criança lá, depois de 1 ano usando o mesmo kimono ali, treinando, isso incentiva muito o esporte. Então, assim, nós somos pessoas que nós construímos pontes e estamos ali pulando muros para que venha mais recurso para as áreas de vulnerabilidade social, para que essas crianças tenham mais oportunidade, né? E a gente, querendo ou não, faz um trabalho do Estado. Entendeu? O Estado não tem um braço, às vezes, para ir naquela comunidade, para abraçar todas as comunidades, né? Não sabe, às vezes, como lidar com o professor. Você já conhece, vai ali, chama o menino, sabe quem é, capacita ele, forma ele ensinar as coisas corretas, essa questão dos valores, a questão da família, valorizar o pai e a mãe, fazer o pai e a mãe ir lá, ter o compromisso de levar aquela criança ir lá, levar buscar. Muita gente não tem, né? Às vezes é criado um pouco mais solto. Fala, pai, é importante seu filho estar aqui treinando com a gente, tá toda terça e quinta ou segundo, quarto. O pai vai, manda a criança, vai lá, arruma o kimoninho dele, sempre ter esse compromisso com a família, né? Isso é importante, né, Edu? Demais, demais. E a criança tem um roteiro para seguir. Ela não fica solta, ela não fica com tempo omisso, não fica largada dentro do morro, né? Porque a criança com a cabeça vazia, ela pode aprender qualquer coisa. Agora, a criança, como ela tem ali um lugar para ela estudar, e depois do estudo, ela volta para casa, come alguma coisinha, vai treinar, ela está ocupando o tempo dela com treino, está cuidando da saúde, é o quê? É saúde pública, é segurança pública, entendeu? E o quê? Educação, respeito, disciplina, porque ela está sendo constante ali, praticando aquele esporte toda semana, ou diariamente, ou um dia sim, um dia não. Então, ela está o quê? Está exercitando a disciplina dela, né? Então, criando uma rotina. Criando uma rotina. A criança precisa ter rotina, entendeu? Então, quem sabe vão ser vários campeões aí no futuro, né? Exato. E se não for... Da quantidade, você sempre vai tirar algum campeão, né? Exato. Sempre sai um, né? Sempre tem um talento. Mas a grande maioria que não for campeão vai seguir um caminho ali do bem. Vai saber que através da disciplina, através do estudo, através da educação, né? Ela vai ter oportunidade, vai aprender a se preparar para aquelas oportunidades de um mercado vasto de trabalho que tem hoje em dia. Valorizar aquilo ali. Dudu, a gente vai bater um papo mais, né? Depois eu convido você para vir aqui novamente para a gente falar mais sobre essa parte social. Eu acho que é um tema bastante, né, importante para a gente falar, discutir bastante. Também poder abrir a cabeça das pessoas, né? Como eu te falei, né? De ajudar, de estar junto com a gente. É você que faz o projeto, né? Busca excelência. Como atleta profissional, você sempre está buscando uma coisa, né? Sempre o melhor possível. Eu também. E a gente poder discutir isso aí com a galera. Eu achei importante. Você vai vir? Topa vir outra vez, hein? Tá fechado. Eu que agradeço pelo convite, Rogério. Para mim é um prazer estar aqui com você. Um cara que eu me inspirei desde criança, desde muitos anos. Foi meu começo, né? Então, para mim, é muito importante estar aqui com você, uma grande honra estar aqui com você. Então, obrigado pela oportunidade. Em breve a gente vai poder falar aí de um trabalho social, ou quem sabe um dia até desenvolver um trabalho social para que a gente possa abraçar cada vez mais pessoas, né, e contribuir com uma sociedade melhor. Tá bom, valeu, Dudu. Esse Torocast aqui teve o oferecimento SambaBet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Vai lá no site da SambaBet e faça a sua fezinha. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, Dudu. Obrigado. Os.